E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo a respeito da corretora FX Globe ou FX Globe. E esse vídeo de hoje não é somente sobre a corretora, eu também vou dar dicas de estratégias conservadoras para você fazer em relação aos ativos internacionais. Vou apresentar inclusive até uma planilha de backtest e exemplos de datas para vocês poderem fazer estudos, tá? Então, antes de falar sobre essa parte, eu preciso também esclarecer outras dúvidas pertinentes que apareceram para mim, de pessoas que entraram em contato comigo, etc. E algumas mudanças em relação à corretora. E antes de falar sobre tudo do vídeo, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ah, lembre-se, se for se cadastrar na corretora, se for se inscrever nessa corretora, se inscreva, se cadastre pelo meu link de parceria que vai estar abaixo desse vídeo também. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, já falando com o primeiro tópico mais importante. Eu ainda recomendo a corretora ou não recomendo? Eu estou ainda mexendo com essa corretora ou não estou? O que está acontecendo? Então, sim, eu ainda recomendo e eu ainda estou usando ela para operar ativos internacionais. Não estou com nenhuma conta cadastrada em nenhuma outra corretora. Então, ainda uso a FX, ainda faço saques, ainda está tudo ok. Ainda está útil e vale a pena para mim. Então, as principais vantagens ainda estão ativas, praticamente é acesso, disponibilidade mais fácil da plataforma Black Arrow. Eu que opero pouco no mercado internacional, com meu foco ainda é B3, então não tem nenhum mínimo de lotes assim muito alto como outras corretoras exigem para ter a corretora Black Arrow. Então, eu ainda prefiro a FX Globe. Ainda tem algumas desvantagens na corretora? Tem, principalmente em relação ao atendimento. Já reclamei muito com eles, eles tentam contratar mais funcionários brasileiros, só que ainda o atendimento é muito ruim, tá? Comparado com outras. Mas para o meu objetivo principal, que é ter acesso a Black Arrow, ter ali a disponibilidade dos principais ativos e não exigir um mínimo de lotes muito alto, porque para mim, por exemplo, 20 lotes é muita coisa em um mês. Eu que não opero praticamente, e quando opero são lotes fracionados de, por exemplo, 0,05, 0,08 mais ou menos, a depender do ativo, pode ser até mais que isso, só que não bate 20 lotes, por exemplo. Então, eu teria que pagar praticamente a mensalidade da plataforma. Ah, mas é barata a mensalidade. Para mim, poxa, é um desperdício, né? Se você acha que tá tudo bem pagar mais de R$ 100 aí na plataforma por mês, vá em frente, vá para outra corretora e se disponha, né, a pagar a mensalidade. Eu não, prefiro não gastar com algo que eu não estou usando tanto. Então, sim, ainda vale a pena. Recomendo, tem pontos negativos, o principal é atendimento, o resto tá tudo ok. Sobre a outra pergunta aqui, ó, cadastro na corretora em um e-mail, Nelogica no outro. Como assim? Acho que já vieram 3 pessoas com essa questão para mim. Simplesmente já tinha conta na Nelogica, né, Profit Pro, porque já operava no mercado brasileiro, e aí quando fez essa conta na Nelogica, né, fez praticamente no e-mail X. E aí está criando essa conta na FX agora, FX Globe, né, oh meu Deus, só tá travando aqui. E aí na hora que a pessoa se cadastrou, se inscreveu, fez a conta na corretora FX, ela colocou o e-mail Y. Aí a dúvida dessa pessoa geralmente é assim, mas eu não estou recebendo nada no meu e-mail. Você falou que o link da plataforma iria vir para o meu e-mail de cadastro da corretora, mas não veio. Não, vocês têm que tomar cuidado. Se vocês já têm conta na Nelogica, pela plataforma da Profit, né? O e-mail que você vai receber, o link da Black Arrow, vai ser o e-mail que você tem da Nelogica. Não é o e-mail da FX Globe. O e-mail da FX Globe somente no caso de você não ter nenhuma conta na Nelogica. E a maioria dos casos a gente sabe que são pessoas que já têm, porque são pessoas que migraram da B3. Então, tomem cuidado em relação a isso. Eu praticamente criei contas no mesmo e-mail. Eu acho que sim, agora nem estou lembrando. Mas, de qualquer forma, eu acabei recebendo ali o link da plataforma da Black Arrow no e-mail que eu me cadastrei na Nelogica quando eu estava com as contas aqui na Corretora Brasil, tá? Oh meu Deus! Corretora brasileira. A questão também, tem gente que pergunta, quando eu fui tentar ali inserir a senha de ordem, simplesmente não consegui redefinir a senha de ordens.
Eu não sei ali, não tô lembrando muito bem, mas quando eu entro na plataforma hoje, da Black Arrow, eu não tenho que inserir senha de ordens, tá? Não tenho. Eu não sei se automaticamente já está ali guardada a senha, mas diferente da plataforma do Profit, que eu tenho que inserir todas as vezes a senha do envio de ordens, na Black Arrow eu não estou precisando. Então, a primeira vez, eu não lembro se eu precisei redefinir a senha, tá? E se você tiver que redefinir a senha, clicar para redefinir, você tem que lembrar da situação que a senha, o novo link para criar essa nova senha vai ser enviada para esse e-mail que você tem cadastrado na Nelogica, não é o e-mail da corretora não, que você cadastrou na corretora, tá? Não esquecer disso. Outra coisa que me perguntaram, eu tenho que colocar aqui separado, preciso depositar para depois ter licença ativa? Vi casos de gente que está reclamando ultimamente que parece que para ter a plataforma ativa estão exigindo um depósito inicial. Parece que não é para todo mundo. Algumas pessoas estão sendo assim sorteadas em ter que depositar para ter a licença ativa. E aí vem a questão, o que seria então essa licença ativa? A pessoa não me explicou exatamente bem o que é. Parece que você não consegue ali nem usar o simulador, por exemplo. Então, para você ter maior acesso à plataforma, essas pessoas estão tendo que depositar o valor inicial, que é de $100, tá? $100. Então, se o seu caso for esse, vai ter que então depositar. Mas lembrando, você pode depositar, tem a licença ativa depois, e aí você já pode solicitar o saque. Lembram daquelas regras? Inclusive, eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre a corretora. Então, todos esses vídeos aqui já são a respeito da corretora. Eu recomendo que vocês vejam, na verdade não recomendo, eu exijo que vocês vejam, porque todos esses vídeos aqui têm alguma pergunta extremamente pertinente, coisas bobas que vocês às vezes não têm noção, vai, cria conta, já começa a operar na conta real e cometem erros absurdos, coisas simples, por exemplo, de horário de negociação, achar que o horário de negociação é realmente 24 horas em todos os ativos. Não, pelo amor de Deus. O horário também que está informando lá no site não é o horário do Brasil. Você está falando lá que fecha às 2 horas da tarde, por exemplo, não é 2 horas da tarde daqui. É 2 horas da tarde lá do horário, por exemplo, de Londres. Então tem que converter. 2 horas lá é quantas horas aqui? Então tem que fazer essas coisinhas aí. Então tem que tomar cuidado, vejam todos os vídeos, isso aqui não vai custar o seu tempo, vai custar seu dinheiro se você não ver. Então voltando para cá, inclusive o link da playlist desses vídeos está abaixo desse canal, abaixo desse vídeo também, tá? Então aqui voltando para a questão, vocês talvez vão ter que depositar esse valor mínimo, mas aí vocês podem já sacar depois. Recomendo também, antes de sacar, clica para fazer uma operação com o menor lote possível, por exemplo, no Forex, vai no EURUSD, clica lá 0,01, 0,02, é bem pouco, não vai te custar nada, clica, espera uns 10 segundos e sai. Talvez você vai tomar um loss, um gain de poucos centavos ali de dólar, mas não vai doer seu bolso, e aí você garante que você já movimentou sua conta, já saca o valor, já garante ali sua plataforma ao longo do mês, e aí quando completar 30 dias você faz isso de novo, deposita $100 e faz essa movimentação. Isso é para quem não faz operação e só quer a plataforma ali ativa, tá? Então se você só quer a plataforma ativa, não faz operação, recomendo fazer isso. Agora, se você sempre está operando de vez em quando, não precisa ter que fazer isso, você automaticamente já tem ali sua conta movimentada e a plataforma também ativa. Outra questão que me perguntaram, isso aqui do bônus, tá? O bônus que às vezes a corretora está fazendo marketing a respeito de ter mais propagação de clientes, né? De ter captação, na verdade, de clientes. Deposite e ganha 100% do bônus do valor que você depositou. Se você colocou, por exemplo, R$500, você ganha R$500. Então, para algumas pessoas isso é muito atrativo. Falei disso nesse último vídeo aqui do canal, acho que foi esse vídeo aqui, bônus de 100% vale a pena? E aí fui eu falar desse vídeo, fui eu falar dessa informação naquele vídeo, postei, passou poucos dias, veio alguém no meu Instagram falando meio que num tom um pouco de acusação de que a corretora estava tirando dinheiro da pessoa, que não estava dando, estava tirando o direito da pessoa receber.
E aí eu já achei estranho, fui ver mais detalhes do que se tratava e já de início já desconfiei o que era. Primeiro, se você, por exemplo, deposita R$ 500 e aí a corretora, deixa eu colocar aqui, R$ 500 e aí a corretora te dá mais R$ 500, que é o bônus 100%, então você tá com 1.000. Você não pode sacar 1.000 sem fazer uma operação. Se você quiser sacar sem operação, você só saca o que você colocou, que é 500. Então já veio a primeira questão, você não tem R$ 1.000 para sacar, você só tem 500. R$ 1.000 é lá o que está aparecendo no seu saldo. Agora vamos supor que você faz a operação. Isso aqui é como se fosse mesa proprietária, né? A corretora está te dando um valor para você poder operar. E aí, se você ganhar, você vai dividir o capital de ganho com ela. Se você perder, você só vai perder o que você colocou de saldo. Então, se você faz, por exemplo, R$ 1.000, né? Então, aqui no caso, sua conta vai estar agora com 2.000 saldo. Mas quanto que você pode sacar? Você só pode sacar 500, que era o que você já tinha depositado, mais metade do valor que você fez. Então, no caso, né, R$ 1.000. E se você tomar um loss? E se você tomar um loss de menos 1.000, quanto que você tem? Quanto que você tem que pagar para a corretora? Você não tem nada. Você não tem que pagar nada para a corretora. Parece realmente uma mesa proprietária, né? Parece ser muito lindo isso aqui. Você não está pagando nada para a corretora, ela está te dando esse dinheiro e você está praticamente operando mais alavancado. E se você ganhar, você divide com ela. E se você perder, você vai perder só o que você depositou. Parece muito mais bonito até que mesas proprietárias, tá? Então, voltando aqui, que eu até esqueci a última coisa que eu tava falando, que voltei aqui pra sala educacional do pregão pra comentar o negócio do mini índice, mini dólar, e aí esqueci o que eu estava falando, mas enfim, era do bônus. Então, eu tava comentando, eu acho que é bem atrativo isso, bem melhor do que mesa proprietária, né? Mas eu tenho um pé atrás nisso aqui. Pra mim tá muito bonito pra ser verdade. Naquele vídeo também anterior eu falei que eu não recomendo, eu recomendo tomarem muito cuidado se vocês forem aceitar isso. Aí vem aquela pergunta, como é que eu posso ter direito a isso? Qualquer um já entrando na conta ali já tem, parece que você tem que depositar e na hora que deposita parece um questionário ali, uma pergunta se você quer esse bônus. Pra mim nunca nem apareceu e eu nem procurei saber. Tudo que vem muito fácil, tudo que vem assim de graça, maravilhoso, eu já fico com o pé atrás. Então, recomendo vocês terem cuidado, tá? Leiam um termo lá em condições no site, no vídeo anterior eu falei disso. É um termo, acho que de umas 5 páginas que estão em inglês. Coloca o chat GPT para traduzir para vocês. Leiam antes. Essa pessoa que reclamou, que acusou que a corretora estava tirando dinheiro da pessoa, isso aqui é falta de leitura, falta de a pessoa ter noção. E aí saiu reclamando que essa corretora não vale a pena, que essa corretora vou para zero markets. Foi erro da pessoa. Se a pessoa não interpreta certas condições, regras de uso, vai acabar reclamando de qualquer corretora, porque a pessoa não vê, não tem noção dessas regras. Então não é a corretora que está tentando dar o golpe, não. Estava desde sempre exposto o termo e condição, falei disso ainda no vídeo. A pessoa vai lá e acha que esse bônus é para resgatar. Por que eles acham isso? Porque tem muitas outras corretoras de cripto, né, que se você se cadastra, você ganha tanto de bônus e às vezes você já pode sacar esse valor. Aqui você não saca o bônus é da corretora. Importante destacar isso. Outra questão, estão falando a respeito do depósito obrigatório na hora de criar conta. É a mesma coisa que eu falei disso aqui, ó. Parece que alguns casos já estão até começando a exigir o depósito antes, na hora, né, no caso, na hora de criar conta. Por que isso? Como era antes? O que está acontecendo? Antes, quando eu criei a conta, final do ano passado, eu conseguia criar a conta e não precisava depositar nada. E aí eu tive acesso praticamente à plataforma por até mais de um mês, inclusive. Achei estranho, mas vamos considerar que foi um mês. Consegui ter acesso à plataforma Black Arrow toda inteira, com simulador, ativos em tempo real, etc. por um mês, sem fazer nada. E aí, finalizados, por exemplo, os 30 dias, eu tive que depositar o valor mínimo para manter para o próximo mês a conta ativa. Só que aí, nesse caso, algumas pessoas agora estão tendo que depositar na hora que cria a conta, tá? Então, talvez seja essa mudança que está acontecendo aí. Outra questão também, não está dando para operar a conta demo sem fazer o depósito. Mesma coisa. Para alguns casos, então, está tendo que depositar para você ter acesso integral à plataforma. Lembrando, tá, que simulador tem algumas situações que você realmente não consegue operar. Se for um ativo que não é da corretora, um caso, né,
Vamos supor que você coloca Usatec. Usatec, às vezes, você não vai conseguir operar, porque a Usatec não é um ativo da FX Globe. Usatec, eu acho que é da Active Trades. Falei disso nos vídeos anteriores, para que você talvez ache que você está operando o índice Nasdaq direto, né? Da bolsa lá dos Estados Unidos. Não, não está. Você está operando CFD, que é um ativo criado pela própria corretora que você está com a conta. Então, cada corretora tem seu ticker. Usatec, o S100, eu acho. Tem o UT100, que é da FX, e deve ter outros aí. Então, são vários tickers que existem de CFD. Você só pode operar aquele que a corretora sua está deixando operar, né? No caso, a FX, o Nasdaq, o Nasdaq é Usatec. Oh, meu Deus. É UT100, UT100. Desculpa. Outra questão. O primeiro saque demora porque veio uma pessoa reclamando que o saque estava demorando. Solicitou numa sexta-feira e já era segunda, final da tarde, e não tinha caído dinheiro. Vamos lá. A corretora praticamente, por mais que ela permite ali o saque em forma de Pix, o Pix ele não é imediato. E primeiro, precisa de até um dia para provar o valor que você está sacando. Um dia útil. Tem gente que não sabe nem a diferença de útil com não útil, né? Então, final de semana não é horário útil. Então, o horário útil é somente de segunda a sexta. E se for feriado, também não conta. E de segunda a sexta não é no horário útil nosso do Brasil. É o horário útil lá da corretora, que é ali no horário fuso mais ou menos de Londres. Então, se você está pedindo um saque por volta de 5 horas da tarde aqui, 5 horas da tarde aqui ainda é útil. Mas lá não é. Lá é noite já. Então, você vai ter que esperar mais um tempo. Eu recomendo sempre solicitar o saque bem na parte da manhã. Solicita o saque na parte da manhã, deve demorar até o final do dia ou até realmente 24 horas para autorizar. E do momento que autoriza, vai cair praticamente na hora o Pix. O primeiro saque ele pode demorar, tá? Para analisar a chave Pix, para ver se é realmente o CPF. Outra questão, primeiro saque, nesse caso, essa pessoa que reclamou, ela pediu o saque na noite de sexta-feira, então já era praticamente noite aqui e praticamente noite lá no horário da corretora. Sábado e domingo não consideramos, e aí vem a segunda-feira. Então, segunda-feira deu 24 horas, e aí só na terça que foi autorizada, e depois, ao longo de terça-feira, caiu o Pix. Então, cuidado com isso aqui, tá? Outra questão. Houve uma pessoa reclamando que acabou perdendo dinheiro com uma proposta que recebeu, não sei se foi por causa de algum gerente de conta ou por causa de algum funcionário ali, atendimento, né, do atendimento da corretora, propôs um plano de copy trade, que aí recomendado pela corretora. A corretora tem sim um negócio de copy trade, tá? Como se fosse copy trade, somente de ativos internacionais, né, no caso. Então, isso é bem comum em corretoras de Forex, etc., que você vê ali performance de algumas pessoas e acabam copiando essas pessoas. E aí parece que essa corretora estava recomendando esse plano. Aí vem a questão, pelo amor de Deus, né? Não vem só porque o copy trade ali talvez está dando errado, é culpa da corretora. A corretora oferece inúmeros tipos de copy trade. A gente sabe que isso está sendo uma confusão ultimamente, até aqui na B3, de copy trade de pessoas que são marqueteiras, que estão divulgando que só dá lucro e na verdade no fim não dá. Então a pessoa saiu perdendo e eu acho que é bem feito, tá? Você colocar dinheiro para alguém ali praticamente operar para você, ainda copy trade. Pelo amor de Deus, pesquisa aí no YouTube, copy trade, vocês vão ver o tanto de reclamação que tem. Então se a corretora, se algum atendente, se sei lá, você tiver uma proposta de um tipo de alocação que vai te render tanto por mês, foge, pelo amor de Deus, foge. Não sejam burros, tolos de colocar dinheiro nessas coisas. Vocês têm que perder mesmo para às vezes aprender, né? Outra questão. Uma pessoa reclamou que depositou e simplesmente o dinheiro não caiu na conta. Aí na hora que foi ver os detalhes, a pessoa tentou 1 milhão de vezes solicitação de depósito. Por exemplo, tentou agora depositar R$500 e aí o site, né, a corretora emite um QR Code. A pessoa não apontou o celular para o QR Code, passou minutos, tentou novamente, mais uma vez solicitou outro R$500, R$600. O QR Code ficou lá, a pessoa demorou demais, não foi, e fez assim várias e várias vezes. Não pagava, até que em um desses momentos aí a pessoa resolveu pagar ali.
Só que aí também foi uma confusão, valor diferente, várias tentativas e depositou e realmente o dinheiro caiu. Só que deu uma confusão ali na hora que simplesmente não houve aceitação pela instituição de pagamento e ficou naquela questão de vai devolver o dinheiro, estorno imediato. Só que o estorno não caiu na hora, por quê? Poxa, até pra corretora ia ser uma confusão, né? Na hora que a pessoa mandou print da tela pra mim, parecia umas 15 tentativas de depósito que não foram realizadas porque a pessoa demorou para usar o QR Code. Gente, se vocês forem fazer o depósito e solicitar o QR Code depois, paga. Se vocês não sabem se vai depositar ou não, porque pare antes para pensar e depois vocês decidem se vai ou não depositar. O QR Code ficar emitindo vários vai dar uma trava na sua conta, vai misturar os valores. Não dificultem. Não sejam assim difíceis, né? Quer depositar? Pensa o valor antes, se prepara ali no celular para apontar para o QR Code e vai, deposita. Agora 15 vezes praticamente tentando e deixou o QR Code praticamente o tempo expirar, é para pedir para dar problema, né? Outra questão, que aí vem a parte importante desse vídeo aqui, inclusive antes de eu falar dessa parte, qualquer dúvida a mais que vocês tiverem a respeito da corretora, podem colocar aqui nos comentários. Com certeza alguma das dúvidas que você tenha, eu já comentei em algum dos vídeos, e eu sei que tem muita gente que não vê, e eu tento ter paciência, porque tem gente que vem até mim e faz umas perguntas tolas, que eu já falei nos outros vídeos. A pessoa simplesmente já está operando na conta real, colocando um próprio dinheiro e ainda faz algumas perguntas que eu já falei nos vídeos. Perguntas de horário de negociação. Eu estava em operação, simplesmente parou. A corretora trava muito. O ativo não está mexendo, mas o horário está bem exposto no site que vai fechar essa hora. Então, são coisas assim absurdas. Se você está colocando seu dinheiro, você tem que saber tudo antes. Veja os vídeos. E aí, para a questão, dicas de estratégias, né? Conservadoras. Antes de eu falar realmente da estratégia, né? A gente precisa diferenciar a questão de estratégias conservadoras com mais agressivas. Eu já tenho praticamente um curso, né, educacional a respeito de análise técnica. Eu abordo não só análise técnica, mas também price action, macroeconomia, fluxo, etc. E a respeito, principalmente focado no mercado B3, né? Então, quando eu fui para estudar mercados internacionais, eu precisei fazer um estudo bem aprofundado para ver se as estratégias que eu uso aqui também valem a pena lá fora. Eu já comentei que existem muitos riscos, né, de se operar lá fora. A questão de ser ativo CFD e não de estar operando diretamente no índice direto da Bolsa dos Estados Unidos. Tem a questão dos spreads, tem a questão do delay, às vezes demora ali o candle mexer. Tem o problema que às vezes Renko não funciona em ativo CFD. Cada corretora o Renko vai estar de um jeito no CFD. Então, são vários problemas por trás. Tem a questão de segurança jurídica, são corretoras que não são bem fiscalizadas. Então, a gente tem que tentar entender que a gente tem que ser mais conservador ainda nesses casos, não é sair operando qualquer coisa. Eu assumo muitos riscos aqui na B3, mas eu não quero aceitar riscos lá fora, porque já envolve riscos externos que não é a respeito do ativo, né? Tudo isso que eu falei. E aí, em relação ao ativo em si, eu tive que fazer um estudo para ver se é tudo isso que as pessoas falam, que lá fora é uma maravilha, aqui dentro é um lixo. Então, voltando aqui, tive que interromper para falar com o pessoal na sala. Então, quando eu fui estudar os ativos internacionais, eu tive que fazer a planilha, né? E tentar ali ver se as estratégias que eu uso aqui valem a pena lá fora. Então, descobri várias coisinhas. E eu não estou querendo falar que vocês têm que operar igual eu opero, tá? Inclusive, nem tem como eu ensinar aqui em um vídeo, porque o meu curso é quase um mês de conteúdo teórico. Então, eu uso basicamente, né, análise técnica composta ali por médias e também outros indicadores, como, por exemplo, canal de Keltner, né? VWAP, né, ajuste, etc. E aí vem alguns BOs. Ajuste não adianta usar ajuste. Não adianta usar VWAP, praticamente o VWAP não surte muitos efeitos ali. E canal de Keltner é um dos indicadores que infelizmente eu tive que tirar, não consegui adaptar ele porque o ativo é praticamente 24 horas e isso estraga o uso do Keltner que eu me adaptei aqui, pelo menos mini índice e mini dólar no Brasil.
Tive que tirar e também tive que tirar uma das médias, porque reparei também que a força das médias, as 50 e 80, estavam muito próximas. Então eu tive que tirar uma delas para facilitar ali a visualização. Também tive que tirar uma das 200, porque as duas estavam completamente confusas ali no meio. Então são vários detalhezinhos importantes que eu só consegui mexer nisso fazendo o estudo de tempo gráfico parado por muitos meses e anos para trás, para ver se alguma coisa ainda vale a pena utilizar. E aí nesse tempo eu acabei percebendo também que já que muitas pessoas têm o costume de olhar mais de um ativo ao mesmo tempo, é interessante a gente tentar simplificar ali, tentar deixar o estudo mais fácil, já que você olha vários ativos ao mesmo tempo. Então, certas coisas eu evitei, parei de ficar mexendo. Por exemplo, ferramenta de Fibonacci. Ferramenta de Fibonacci eu não estou olhando lá fora. E vou explicar por quê. Já eu explico, mostrando um gráfico. Então, ferramenta de Fibonacci que eu uso muito aqui na B3, não uso lá fora. Então, filtrei mais ainda as estratégias. E aí, as estratégias, nós podemos diferenciar estratégias agressivas com conservadoras. As agressivas são estratégias que são contra a tendência. Então, tudo que você tem de estratégia de contra a tendência já é uma estratégia agressiva. Você está operando contra a tendência do mercado. E aí, para você que talvez está iniciando no mercado lá fora, independente se você tem muito tempo aqui na B3, você já não deve chegar operando de forma agressiva. Eu recomendo muito que você opere de forma conservadora, porque você está começando um mercado novo, um mercado mais... como é que fala? Diferente para você, então você tem que ter ali um início, uma confiança maior, operando estratégias conservadoras que vão te dar ali uma segurança durante a operação, um conforto melhor. E a gente sabe que estratégias agressivas, elas dão um pouco de ansiedade, são mais arriscadas, podem talvez pagar mais, podem, mas focar em estratégias conservadoras. Conservadoras é o quê? No caso, operações a favor da tendência. E aí vem a questão, você precisa identificar o que é tendência, você precisa ter essa noção. O que é tendência? Nossa, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a dar uma aula muito longa. Então, tendência de alta e tendência de baixa. Tendência lateral, pelo amor de Deus, não. Então, é só de alta e de baixa. Você tem que identificar. Então, qual tipo de estratégia, quais dicas ali de estratégias que eu dou para vocês focarem, né? É complicado porque, como eu disse, eu opero análise técnica com médias. Então, se você opera médias, recomendo você dar atenção a isso. Se você não olha médias móveis, então, não sei se eu acho que ficaria um pouco mais complicado. Deem atenção na questão dos pullbacks. Pullbacks também chamam de outros nomes, mas pullback é o básico. Vou só passar aqui para a imagem seguinte. O que seria um pullback básico aqui? Simplesmente um movimento, vamos supor, de baixa, e aí faz um retorno. Então, pensar em pullbacks é isso aqui, ó, fazer operações nesse ponto aqui de venda, para pensar no mercado que vai devolver novamente para baixo, fazer um pivô de baixa. Então, um pullback de baixa, um pullback, então aqui no caso um exemplo, pullback de alta, coisa mais simples do mundo, pullback. Só que com médias, né? E aí médias a gente tem aqui o uso delas, que no caso elas ficariam, por exemplo, nessa região aqui passando, Só que parece muito fácil, né? Só desenhando. A gente tem vários tipos de pullbacks. Nós temos pullbacks fortes, né? Um pullback que às vezes vai muito agressivo na média, um pullback simples, um pullback que vai mais tranquilo nas médias, um pullback mais lateral, que alguns chamam de power breakout, etc. Temos um pullback muito rápido, que vai e volta muito rápido. Então, são tipos de pullbacks. Se você nunca percebeu isso, já é hora para você perceber, porque temos pullbacks diferentes e cada um traz ali resultados diferentes. Então, aqui na B3, por exemplo, eu diferencio cada um desses pullbacks com regras específicas e faço planilha para ver como cada um reage. O mini índice, mini dólar, por exemplo. E lá fora eu fui tentar fazer isso durante meus estudos. E aí descobri que seria uma perda de tempo absurda colocar todas as regras que eu exijo aqui lá fora, não tinha necessidade. Então eu fui mudando algumas coisinhas de modo que a planilha que eu fiz, e vou mostrar para vocês, eu juntei todos os tipos de pullback que eu uso aqui, que aqui eu uso B3, eu uso de forma separada, e lá fora eu juntei tudo para mostrar num resultado apenas
como que esse ativo opera. Já que eu só estou focando em operações de tendência pullback, então eu juntei todos os tipos de pullback em uma só planilha, para ver como que reagiu ali o mercado. Aí eu anotei datas, o número do candle, isso na Black Arrow, tá? Número do candle, também eu acho que tem o horário. E aí eu fui fazer, como que eu fui fazer a condução? Condução é um tema extremamente também interessante, né? Aqui na B3, alguns tipos de estratégias que eu tenho tem condução fixa. Tem ali o stop fixo de tantos pontos na hora que você entra, e já tem também ali os pontos estabelecidos de parciais. Tem estratégias que não tem ponto fixo, vai depender do movimento. Então, lá fora eu já fui tentar fazer de uma forma mais simples, para não ficar mais complexo a análise. E por mais que algumas pessoas irão falar que você não vai deixar o mercado andar se fizer isso. Mas o intuito é ser mais assertiva, ter mais resultados ali assertivos a longo prazo para aumentar o nível de confiança, para depois você pensar em fazer operações mais agressivas, mais longas, etc. Então, se você está se adaptando a um mercado diferente, você tem que tentar ter aquela confiança. E confiança a gente adquire por operações assertivas. E isso é um tema que eu vou falar depois aqui no meu canal, sobre o que importa mais, payoff ou assertividade, ou os dois juntos, ou um é mais do que o outro. E já até respondendo, dando spoiler, né? Para quem está se adaptando a um mercado novo, ou é a primeira vez, é iniciante de tudo praticamente, para você se sentir bem emocionalmente, você precisa de mais estratégias assertivas. Você precisa se sentir confortável de olhar para trás e ver que de 10 operações que você fez, 7 você acertou, por exemplo, 7, 6. Se você acertou só 3, 2, mas eu ainda estou positivo, isso não é bom para o seu emocional. Você vai acabar se tornando uma pessoa muito mais ansiosa, com riscos de entrar em fúria, porque você vai achar que, por mais que você tenha assertividade baixa, uma hora alguma operação vai pagar. E aí você vai entrar em giro louco, porque uma hora você vai achar que essa operação vai pagar. Então, para iniciantes, o conforto, confiança, segurança precisa ter mais assertividade. Óbvio, payoff também. Payoff tem que ser de pelo menos um, não pode ser payoff negativo. Então, ali, para você sentir essa confiança, adaptação, é o que eu recomendo. E aí, como que eu fiz para tornar algo mais fixo? A questão é, o stop ponto fixo, eu não vou estabelecer isso, vai depender do tipo do pullback. Vai que forme, por exemplo, um candle positivo aqui, e aí vamos supor que em relação a stop, eu coloquei stop aqui. Aí vem algumas pessoas e falam assim, você está tomando stop porque você coloca stop no lugar errado. Gente, stop sempre vai dar errado alguma hora. Vai ter um momento que vai dar errado. Não vai existir um jeito de você posicionar seu stop que você nunca venha a ser estopado. Vi vídeos realmente, gente aí, não é a primeira vez, sempre tem um que vira e fala, você só está estopando porque você coloca o stop no lugar errado. Aí você começa a confiar que o problema é realmente isso. Sabe a regra? Vou te falar o segredo. Sabe o único jeito de você não tomar stop? É não colocando stop. Entra e não coloca stop. Não tô brincando, né? Mas é o único jeito. Você vai ser estopado uma hora ou outra, vai acontecer. E não fica achando que é porque você posicionou errado. Lá, o mercado só foi me tirar e tá indo. São coisas que a gente trabalha, pelo menos eu trabalho muito no conteúdo teórico, né, do curso, pra gente não achar que o mercado persegue a gente. É normal a gente ter raiva em hora, né? É normal. Mas não é assim, o mercado não persegue a gente, não tem isso de que posicionou stop no lugar errado e aí vai acabar sendo sempre estopado. Não. Então, eu não vou chegar nesse mérito da questão aqui de onde você deve colocar stop. Mas vamos supor, num pullback, eu coloco aqui, vamos supor, nesse fundo. Coloco uns pontozinhos diferentes, coloco nesse fundo. Mas o Smart Money vem e fala que aqui é liquidez, que aqui não sei o que, que o mercado depois vai pegar minha liquidez. Para com isso. E aí, em relação a ponto de entrada, né? Um detalhe, recomendo sempre entrar quando o candle fecha, você vê se o candle foi bom, e aí você entra no movimento seguinte. A respeito do tipo do candle, se o candle é bonito, se o candle é feio, se é operável, se não é, isso é conteúdo que eu falo de forma técnica na mentoria. Mas isso aqui, vamos supor, é um caso de candle interessante. Eu não vou entrar na hora que ele fechar, eu vou entrar, por exemplo, acima aqui dele. E o candle seguinte que vai ou não acionar. Então, lá fora é muito comum a gente ter gap entre candles. Então, às vezes fechou, deixa eu colocar aqui, fechou nesse preço. Às vezes, no candle seguinte, o normal era abrir aqui, né? No ponto que fecha um, abre o outro. Só que às vezes vai acontecer o spread.
E vai ter aqui uma abertura mais abaixo. Então não vai acionar a sua ordem se você já deixar aqui em cima. Ah, então eu vou sempre entrar no fechamento. Não, eu já constatei que quando você considera sempre o fechamento e o candle seguinte pega ou não, é melhor do que você entrar na hora que fechou. Porque o candle seguinte, se não pegar aqui, muitas vezes ele é porque ele realmente seria um caso de stop, ele vai voltar ao movimento. E aí você não estopou porque não acionou o seu gatilho. Enfim, uma recomendação, constatação em relação ao backtest. E aí, se você entrou realmente nesse ponto, se foi acionado e o seu stop está aqui, considere sempre marcar 1 para cima. Isso é para ser conservador, para você começar a se sentir mais confortável. Então, 1 para cima. Pegou, recomendo, arraste para o ponto de entrada, para você se adaptar, se sentir mais confiança. Arraste o restante para o ponto de entrada. E aí você não tem mais risco na operação. Se andar mais, faça 2 para 1. E arraste para o 1 para 1, se você quer ser extremamente conservador e arrastar sempre sua proteção muito próximo, ou ainda se mantenha no ponto de entrada. Você não tem como mais tomar loss nessa operação. E aí o 3 para 1, talvez o 3 para 1 não é interessante, mas se você quiser ser ainda conservador, se adaptar, se tornar uma pessoa mais regrada, porque isso aqui é uma forma de você se tornar mais regrado, mais responsável, com metas a ter que respeitar. E se você aceitar ali um pouco de um risco a mais, né, a gente tem a hipótese de você deixar a operação andando e você protegendo pro trading stop, não fazer exatamente 3 para 1, tá? Ou você faz o 3 para 1 aqui. Então é minha dica, é o que eu faço, é o que eu me sinto confortável, porque eu não tenho ainda segurança no mercado lá fora ainda. E muitos de vocês também não têm, vocês acham que tem, porque os olhos de vocês estão brilhando imaginando ganhar em dólar. Só que na verdade, na prática, vocês não estão confiantes. Não estão. Então, porque vocês estão operando um ativo que, sinceramente, a maioria de vocês que estão indo lá para fora, vocês estão indo achando que o erro é a B3 que não dá lucro. E aí vocês acabam descobrindo que vocês vão tomar loss até lá fora também. Porque se vocês não sabem operar nem B3, não deveriam nem estar caçando ativos achando que o problema é o tipo de ativo que você opera. Ah, porque lá fora é 24 horas. Ah, porque lá fora tem mais tendência. Ah, porque isso e aquilo. Isso é muito mimimi que as pessoas estão falando. É o seu dever saber operar o seu ativo, a sua própria bolsa, do seu próprio país, tá? Antes de sair buscando outras coisas, porque daqui a pouco você vai operar de tudo e não vai saber operar nada. Então eu tenho raiva de quem fica glorificando o mercado lá fora. Na verdade é uma pessoa, assim, nossa, péssima. Não sabe nem operar aqui dentro. Então parem com isso. De criticar o mercado aqui dentro e achar que lá fora é perfeito. O mercado vive de ciclos e lá fora também é um lixo. Tem dias, tá? Dias, semanas. Então não vivam com essa ilusão. Isso aqui é uma recomendação, então, em relação a posições, alvos, né? E também o tipo de operação, foquem em pullbacks. Nossa, mas tá, eu não sei o que tipo de pullback é isso. É aquilo, eu não vou falar aqui no meu canal do YouTube, porque vai ter que ser praticamente detalhar demais o conteúdo que eu dou de mentoria. Tentem pesquisar aí vídeos, se vocês quiserem. Cuidado com as pesquisas que vocês forem fazer, tá? Tem pessoas que ensinam os pullbacks assim, como se fosse só aquilo. Ah, tocou na média 9, tocou na média 20, entra. Não é bem assim que funcionam as coisas. Um operacional precisa ser muito mais regrado. Você precisa saber quando você deve fazer esse tipo de operação e principalmente onde não deve operar. Imagina esse tipo de fundo aqui. Se esse fundo tiver alguma coisa importante, talvez, independente do pullback, eu não vou conseguir fazer a operação porque esse fundo vai me impedir. E isso é um cenário lá fora que também eu estou aplicando isso, tá? Como assim? Imagina um cenário que o mercado está, sei lá, lateral. Aí começa a fazer esse movimento aqui, ó. Ah, isso aqui é um pullback aqui, eu vou fazer uma operação de compra. Isso é uma coisa que eu estou evitando. Lá fora eu estou sempre esperando rompimentos de uma grande resistência, de um grande suporte, ou talvez é a máxima do dia, importante, mínima, alguma coisa relevante. Então, qual que é o rompimento aqui? É o topo? Eu não vou caçar a operação de tendência, porque, gente, isso aqui não é tendência de alta. Isso aqui é lateral. Ah, mas se eu olhar isso aqui é recente a tendência de alta. Recente mas vocês precisam dar um zoom out no gráfico e ver o movimento como um todo.
Então esperem sempre o rompimento de algo, não tentam acreditar que agora que vai romper só porque eu estou entrando. Evitem esses riscos, sempre confirmem as tendências. Tendências são confirmadas com rompimentos, e aí se romper e fizer pullback depois, aí é um outro cenário. Então aqui o cenário muda completamente, tá? Então fazer talvez, por exemplo, um pullback aqui totalmente diferente nesse ponto. Então, a respeito disso, essa parte pelo menos introdutória, assim, complicada, porque eu não gosto muito de dar desenhos, né? Desenho é muito fácil. Então vamos aqui para a planilha, e aí a planilha, eu tive que apagar uma coluna aqui, que é a coluna das datas, tá? A coluna das datas aqui, ó, apaguei. Tanto é que tem uma aqui, ó. Aqui, ó. 6/5/2024. Então, todas aqui são datas que eu estava anotando. Explicando para vocês, aqui eu tenho Nasdaq, Ouro, S&P, DAX, Nikkei, UK e esse aqui também dos Estados Unidos. E aí a respeito daqui, né, como eu disse, eu estava conduzindo 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. A respeito da questão de a taxa de acerto, payoff, então como vocês podem ver, eu recomendo realmente ali operações com taxa de acerto pelo menos 60%. O payoff, óbvio, acima de 1, né? Não pode ser abaixo de 1. E com isso eu fui descobrindo que alguns ativos não estão interessantes até agora. O Nikkei, por exemplo, não é interessante, taxa de acerto baixa, payoff nem chegou a 1. O de Hang Seng também da China tá péssimo. Tem um outro que eu até esqueci qual que é, também péssimo, mas enfim, só para vocês terem noção da comparação aqui. Tava tão difícil de achar, como é que fala, exemplos, né, para anotar. Por que estava difícil? O que estava acontecendo? Porque esse tipo de ativo aqui, na hora que eu estava fazendo o estudo, como eu tinha até desenhado na parte branca, o que acontecia? O movimento lateral. E aí, quando havia o rompimento aqui, o que eu estava esperando? O pullback. Aí o movimento não ia, voltava. Então, assim, falha muito no rompimento. Tem dificuldade de andar. E quando tinha o pullback não andava. Então, não é interessante. Hang Seng, Nikkei, não é interessante. O Nasdaq, ou Nasdaq já é mais interessante. Então, aqui a gente tem cenários... então, né, no caso, a data que eu tirei, o time frame sempre 5 minutos. Aqui, inclusive, é uma coisa pessoal, meu operacional baseado em 5 minutos. Tem gente que opera em 2, então tomem cuidado, muda bastante. Não é só porque o pullback funciona no 5 que vai funcionar no 2. Tem que mudar completamente a planilha, tem que estudar novamente e anotar os gatilhos. Então eu anotava o número do candle. Aqui a hora, nem coloquei a fórmula da hora, porque lá vai ser diferente da fórmula da hora daqui. E aí nós temos a questão long, no caso é compra, short é venda. E por que são 3 aqui? Porque pensando que você está entrando com... 3 contratinhos ali, que no caso seria, vamos supor, 0,03, e aí você vai fazer um parcial de cada um em cada ponto. Exemplo, tá? É o básico do básico. E aí, imagina só, você tem uma operação aqui com 9 pontos de risco. Esses pontos aqui é calculado com o ativo UT100 da corretora FX Global, porque às vezes a quantidade de pontos é diferente para outras pessoas, dependendo do ativo que ele olha. E esse aqui não é o UT100 mini, que é o micro do micro do micro. O micro do micro ele é muito baratinho, então esse aqui é o padrão no caso. Então 9 pontos de risco, primeira parcial 1 para 1, segunda parcial 2 para 1, terceira parcial 3 para 1. Ah, mas será que esse caso aqui teria andado mais que isso? Talvez, não sei, mas pensando de forma conservadora foi até o 3 para 1. E aí, no caso, até o final, teria dado aqui uns $27, tá? Então, o de baixo, no caso, estopou os 2 últimos alvos. E aí, isso aqui, por que estopou os últimos 2 alvos? Porque eu não fiz aquela ideia de que se pegou, ó, meu stop tá aqui embaixo, minha entrada aqui, meu alvo aqui, primeiro alvo, né? Aí, vamos supor que pegou o meu alvo. Se você quer ser muito conservador, você arrasta para o ponto de entrada. Todo esse resultado aqui vai mudar. Tudo. Tudo vai mudar aqui. Agora, nesse exemplo, eu não fiz isso. Eu deixei ainda o stop lá embaixo para ver até onde iria. Agora, imagina se aqui, ó, eu mudasse esse. Outro aqui. Vamos ver um que pegou primeiro e não pegou o segundo. Vamos ver, ó, esse aqui. Se eu mudasse esse. Esse aqui de baixo, ó, pegou o primeiro, não pegou o segundo nem o terceiro, né? Esse aqui também.
Então, os resultados já vão mudando bastante. E temos aqui... deixa eu pegar um outro exemplo. Que a primeira pagou e a segunda não. Temos mais um aqui. Então, aqui tá errado, inclusive a fórmula não está dando. Peraí, deixa eu só corrigir. Certo, corrigi aqui. O valor estava errado na fórmula. Então, muda bastante. Olha aqui a taxa de acerto já aumentando. Eu estava nessa parte de baixo aqui, né? Então, aqui vamos pegar mais um exemplo. Esse caso, ó. Se pegou a primeira parcial e eu já protejo o ponto de entrada, então, no caso aqui, os últimos seriam 0. Vamos pegar outro. Aqui, vamos ver algum caso que tenha feito isso. Aqui temos mais um. Ó, tá subindo, taxa de acerto. Então, essas coisas ajudam pra gente analisar o que vale mais a pena. Então, aqui, se eu fizer isso, deixa mais conservador ainda a operação. Vai aumentando o resultado completamente. Interessante isso. Para você que quer, né, aumentar seu nível de confiança, de assertividade, é bom fazer isso. Eu já aceito um pouquinho mais de risco. Não tanto, mas é um pouquinho mais. Então, aqui... a gente tem exemplos. Mas você não vai mostrar as datas para eu fazer isso tudo? Eu vou divulgar aqui para você ter acesso a exemplos, para você poder olhar para trás, no gráfico e atualizar. Eu não atualizei desde dezembro do ano passado, que aí eu comecei a fazer dos outros ativos, então do Nasdaq eu não tenho de dezembro do ano passado. Eu gosto de dar um tempo para minha memória não recordar de movimentos recentes, porque senão eu vou acabar me trollando. Imagina, eu faço backtest de ontem. Pô, eu lembro ainda o que aconteceu ontem, eu lembro o que aconteceu sexta. Então eu tenho que passar um período sem fazer, que aí depois eu vou lembrando. Então aqui são exemplos de datas anteriores, e é mais de um ano, tá? De exemplos aqui para poder ajudar. E como que eu vou divulgar isso para vocês? Aí vem a questão, entre em contato comigo. Vou deixar o Instagram aqui embaixo, só mandar mensagem lá no privado, me pedindo, que aí eu mando. Eu vou pedir só uma condição, que você tenha se cadastrado, né, na corretora com o meu link. Se não se cadastrou com o meu link, tem como pedir, tá, para eles alterarem lá, tá bom? É a única coisa que eu vou pedir. Por que eu vou pedir isso? Porque essa planilha aqui dá um trabalho. Olha que lá, em relação aos ativos lá fora, não dá tanto trabalho quanto os ativos aqui da B3. Aqui da B3 é osso. Mas é muito, assim, gratificante depois que a gente vai terminando os estudos. Eu não tenho tantos dados lá fora, não é tão completo o backtest comparado com o que é aqui. E daqui a pouco eu também mostro até por curiosidade para vocês verem a diferença. Mas, exemplo, o ouro. O ouro, né? O ouro também é extremamente interessante levar em consideração. Então, aqui em relação ao ouro, a gente vê que a quantidade de pontos de stop é diferente. Então quer dizer que o ouro é mais barato, que o ouro é melhor. É proporcional, tá? Talvez aqui, vamos supor, 4 pontos de ouro equivale, por exemplo, a 15 de Nasdaq. Então, proporcional. E aí, o que a gente consegue perceber aqui, talvez a questão taxa de acerto bateu 60%, payoff tá ok também. Só que se eu mudar aquela ideia, né, de quando pega a primeira parcial e arrasta o ponto de entrada, talvez a gente melhore isso aqui. E aí passa a ser mais interessante esse ativo, porque 60% de taxa de acerto está na tampa. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que tenha dado isso, ou não melhore, né? Ó, aqui já é um exemplo. Estou tentando passar o olho rápido aqui para tentar identificar. Mas aqui tem outro. Vamos ver. Tem que aqui ser negativo. Negativo. Aqui, ó. Vamos mudar aqui também. Aqui. Vamos mudar aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Opa, desculpa, aqui não. Tá negativo aqui, vamos mudar aqui também. Por que se a gente mudar, dá diferença? Porque, poxa, imagina que esse aqui é como se fosse 3 contratos. O primeiro pegou 1 para 1, os 2 últimos pegou no stop, então acaba que você saiu foi negativo, né? É questão matemática, é questão lógica. Aqui também nós temos uma mudança. Acho que tá bom, não precisa de mais nada não. Aí a gente vai aumentando, ó, a taxa de acerto já aumentou, o payoff já diminuiu, e aí vem na balança para você o que vai valer mais.
Eu acho que se você está se adaptando com o mercado, é um iniciante, taxa de acerto é muito importante. O payoff ainda tá bom. Então considere essa alternativa. E aí, aqui nós temos o S&P também muito bom. S&P, ouro, Nasdaq, Dow Jones, Russell, ouro, assim, todos esses que eu citei, muito bom. Em relação aos Estados Unidos e o ouro como commodities, eu não fiz backtest em nenhuma outra commodity, tá? Mas o S&P, muitas vezes o S&P, Nasdaq e Dow Jones vai dar gatilhos na mesma região, às vezes não. Às vezes um vai dar bonito, os outros só foi o contexto, mas não deu gatilho. E fora ali dos Estados Unidos tem o DAX. O DAX é muito, muito bom. Muito bom também, recomendo. Então, aqui, já o Nikkei que eu tinha comentado, não vale a pena. E o UK do Reino Unido também não vale a pena, infelizmente. Às vezes tem casos que vai dar, às vezes não. E esse Russell também, eu estava anotando, começando aqui, muito bom. Então, foque mais nos ativos dos Estados Unidos. Quer operar fora, índice fora dos Estados Unidos, vai para DAX da Alemanha. De commodities, o ouro eu recomendo muito. Petróleo, não sei o que. Não fiz backtest, não tenho noção, não acompanho. E Forex, Euro SD, não sei o que, não sei o que. Só acompanho, mas eu não fiz backtest também. Então, aqui, em relação à planilha em si, a imagem, na verdade, print aqui, eu vou mandar para você, desde que as condições, então, seja você tenha se cadastrado na corretora com o meu link, se não tenha se cadastrado, só mandar o e-mail lá pedindo para alterar para os meus dados, que aí eu mando para você também no privado, eu te explico direitinho, aí você tem acesso a esse aqui. O que mais? Vou mostrar exemplos reais, né? Que nada adianta aqui se a gente não tem alguns exemplos reais. E eu vou mostrar até exemplos recentes de como que foi o movimento aqui dos ativos lá fora. Então aqui, abrindo para vocês, lá fora não é só tendência não, tá? Hoje aqui, ó, vamos mostrar. Ouro. O ouro já foi um ativo de tendência. Bacana até comentar. Início do dia estava? Não. Então, ó, lateralidade. Se você tem dificuldade de analisar isso, pelo amor de Deus, isso aqui é lateralidade. E aí a gente vê o rompimento, justamente aquilo que eu falei. Espera romper, não fica tentando caçar a operação antes, não. Rompeu, deu pro back, deu. Só que em relação ao meu operacional, aí vem a questão, eu não iria conseguir fazer essa operação de compra aqui. Pelo fator que não teria acionado no que é no seguinte. Então, infelizmente, eu teria ficado de fora. A depender de você, a depender se você adaptar, né, o operacional aí, seria um belo gatilho. E olhem, médias, 5 minutos. Perfeito, ancorado. É o básico do básico do básico. E aí, faço o back aqui de novo. Temos possibilidade de gatilho? Tem, ó, não teria estopado. Então, estaria andando até agora, com dificuldade. Então, isso aqui é um ativo de tendência, maravilhoso. Para que você vai caçar a operação aqui no meio? Para quê? Você quer ser mais conservador, adquirir mais segurança, confiança nas operações? Faça a favor da tendência, pare de ficar caçando essas coisas. Tá aí retração do dia, como é que eu vou comprar aqui se tem retração, sei lá, de trás? Eu não fico olhando isso, tá? Então, recomendo focar no movimento aqui, médias, pensar na questão do 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Mesmo que tenha dado mais, mas é um início para você começar a adquirir confiança com estratégias mais conservadoras. Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, se a pessoa tivesse entrado, colocar stop mais ou menos aqui, não teria nem pego 1 para 1. Né? Então, adaptação. Aqui foi em relação ao ouro hoje. Vamos olhar para trás e ver aqui. Deixa eu só anotar isso aqui. Eu gosto de anotar as possibilidades de gatilho para deixar registrado e depois rever o conteúdo. Então, já vou direto nos exemplos e os outros que vocês talvez enxergarem no meio do gráfico e pensar, por que eu não anotei esse? É por causa de algumas regras do meu operacional que evita fazer essas operações. Temos mais um aqui, ó. Rompeu essa máxima toda, faz um pullback aqui. Temos possibilidade de gatilho, então pullback. E aí o movimento demorou horrores, né? Vamos ao outro aqui. O movimento estava lateral. Para que caçar a operação nessa região? Esperem romper com barras fortes. Rompeu, agora espera pullback. Temos pullbacks aqui nessa área. Caixote com mais de uma possibilidade de pullback. Vamos para trás. Tem algo a ser feito aqui? Não. Para que vocês vão caçar alguma coisa? Aqui, temos aqui possibilidade. Então, espera o rompimento dessa região. Faz o pullback. Temos pullback. Dois pullbacks aqui. Vamos mais para trás. Aqui, rompeu esse ponto, faz um movimento esticado e dá o pullback aqui.
Bacana, pullback. Para trás, temos aqui, ó, o mercado extremamente travado, ó. Não é só bonito lá fora todos os dias, não. E às vezes tem tendência e às vezes não dá pullback, ó. Não deu pullback. E pullbacks de tendência, tá? Isso aqui, por exemplo, é pullback de contra-tendência. Mas o movimento recente é tendênciazinha. Não. Olhando para trás, toda ainda é alta. E esse tipo de pullback de contra-tendência, infelizmente, os resultados foram horríveis, tá? Então, não recomendo. Aqui, em relação a esse movimento, espera romper. Rompeu, pullback. Simples, simples. Aqui é o movimento do dia. Poxa, olha que confusão que estava nessa região. Espera, rompeu, pullback. Pullback, aqui embaixo também, ó. Até esqueci de anotar, deixa eu anotar aqui. Oxi. Aí aqui mostrei alguns exemplos em relação ao ouro. O Nasdaq também vai dar oportunidades. Às vezes tem algumas anotações aqui, quer ver? Vou pegar algumas. Ó, movimento ruim. E aí a questão de analisar tipo de pullback, porque tem gente que vai achar que isso aqui é pullback, ó. Vai achar que isso é pullback. Aí vem o contexto mais avançado que eu ensino no conteúdo, né? Analisar a inclinação das médias, o cruzamento muito recente, a força do pullback estar muito agressivo. Como é que eu vou vender diante de um pullback tão agressivo? Então, não é tentando resumir que todo pullback é igual. Não, pullbacks são diferentes. Tem pullback bom, tem pullback ruim, tem que diferenciar. Tem pullback que você vai ver que não vai dar para operar. Aqui temos uma situação interessante, ó. Rompeu essa região aqui desse fundo todo e faz um belo pullback. E aqui embaixo deu? Não deu. Vamos puxar mais para frente, é um cenário horrível aqui, complexo, média, sem tendência. Essa subida, aqui se a gente for ver a questão de pullback, aqui, como que eu vou achar que isso aqui é pullback diante de um mercado ainda muito travado? Então, melhor esperar realmente o rompimento definitivo. E aí também entra no conteúdo que é um rompimento verdadeiro, né? Então foi subindo, só que pullback feio, pullback longe, não tocou na média, pullback esticado, pullback aqui esticado também em relação à média. Aqui é o melhor, mais assim, ajeitadinho, bonito. Isso são contextos das regras do meu, tá? Mas seguindo aqui pra frente, bom, mercado travado, todos os pullbacks aqui agressivos. Como é que eu vou entrar nesse tamanho de pullback? Não é só porque formou que eu já vou sair entrando, tem que olhar a questão de risco-retorno. Aqui é um caso de stop, fazer o quê? Rompeu essa região toda de máxima e deu pullback. E olha o gap entre candles que eu falei. Abre num preço, fecha em outro. Quer dizer, fecha num preço e abre em outro. Não andou. Stop. Aqui, nós temos um movimento bonito. Aqui não foi. Estopou. Passando mais pra frente. Agora tá aqui o movimento atual. E hoje? Temos aqui uma situação de pullback. A gente tem que esperar o rompimento dessa região. Rompeu, deu pullback. Aqui, longe da média. Aqui, pelo menos o meu, não foi acionado. Então, é uma região interessante de pullback sim, mas faltou a questão de acionar. E aí, em relação ao ouro, ó, quer dizer, desculpa, Dow Jones. Dow Jones hoje completamente diferente do Nasdaq e o Dow Jones travadão. Olhando para trás, nós temos às vezes um movimento interessante. Nós tivemos um aqui, olha que lindo pullback. Por que esse aqui eu não considero? Tem um fator aqui importante em relação à média de 200, tá? Olha esse problema. Mega tendência, faltou um pullback. E quando deu, poxa, lá em cima, o mercado esticado. Aí vem a questão, né? Você está entrando em início de tendência? Não, você já está entrando no mercado já até final de tendência, né? Aqui nós temos um outro pullback. Foi stop, esse aqui. Foi stop. E aí, olhando para trás, vamos pegar mais exemplos. Ó, mercado complicado aqui. A 9 e 20 cruzaram. E aí perde a força. Tem esse fator também. Tem gente que acha que não, a região ainda está forte, dá para fazer um pullback aqui. No meu operacional, cruzamento recente já é uma indicação de que 9 e 20 não estão fortes. Deixa eu pegar um outro. Ó, bonito, rompeu essa máxima, faz pullback, não andou praticamente, voltou. Então, tem dias também que vai ser ruim.
Aqui, tem gente que pode achar que isso aqui é maravilhoso, ó. Vai achar que o mercado lá fora só é tendência, mas nem todo operacional se adapta a isso aqui. Isso aqui pra mim não é um mercado bom para se operar. Por mais que esteja caindo, bacana, mas se você for desenhar, isso aqui é uma queda com pivôs horríveis, estão caindo, quebrando os fundos anteriores. Não é uma queda limpa, tipo assim, é uma queda extremamente rabiscada. De modo que vem testando muitas médias, chega a ponto de 9 cruzar para cima, 9 para baixo, chega a ponto de 9 sentir aqui, né, uma reação. Não é um caso que eu consigo operar. Mais um dia típico aqui, às vezes de tendência forte sim pullback. Temos um exemplo bonito, ó. Tivemos o rompimento desse fundo, pullback, gatilho. E aí, se for conduzir 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, teria pego normalmente. Então, aqui em relação ao Nasdaq. O S&P também é muito interessante. Vai ter momento que às vezes ele vai dar, o Nasdaq ou o Nasdaq não vai dar. Então, recomendo olhar, tá? O DAX da Alemanha, no caso, pela FX é DE40, né? Também muito interessante. Recomendo dar uma olhada. Bacana o DAX. Tem dias complicados, ó. Como que eu vou operar esse mercado aqui? Não dá. Temos aqui algumas possibilidades de gatilho, ó. Vamos supor aqui pullback, bonitinho. Passando para frente, vamos puxar algum outro exemplo. Temos aqui um pullback bacana dessa queda toda, ó, bacana. Depois, para frente, ó, o mercado todo travado. E não é só beleza lá fora, também tem movimentos travados. Na minha opinião, porque tem gente que vai achar que é um cenário maravilhoso. Então, assim, tem operacional que lateralidade é lindo, tem operacional que lateralidade é uma merda. Aqui, no fundo, rompeu o fundo, só que não andou. Foi caso praticamente de sofrer na operação. E tivemos mais um aqui, ó, caso de stop, infelizmente. E agora o mercado, esse aqui é o dia de hoje. Feio, né? Onde está agora. O do Reino Unido não recomendo. O Hang Seng não recomendo. O Nikkei do Japão não recomendo. Às vezes pode ser que vá. Mas tomem cuidado que a longo prazo, no geral, não é interessante o ativo em si. Esse dos Estados Unidos, Russell. Acho bom, interessante, vale a pena. Os de Forex eu não fiz backtest assim para anotar. Às vezes eu vejo alguns aqui gatilhos interessantes, mas eu não fiz para realmente ter planilhado resultados, tá? Então aqui são algumas dicas, recomendo no geral para quem quer assim, adquirir uma confiança e operar de forma mais conservadora. Desse modo aqui, como eu falei, vocês conseguem operar mais de um ativo ao mesmo tempo, olhar mais de um, porque às vezes, por exemplo, você bateu o gráfico, vamos supor, bateu o olho nesse gráfico aqui. Você vai ficar olhando para ele caçando alguma coisa agora? Não. Por que não? Porque você vai esperar o rompimento dessas duas regiões, ou é para cima ou é para baixo. Enquanto estiver aqui, você não vai fazer nada. E aí que vem um filtro super interessante, que eu faço assim, eu venho, olho e falo assim, eita, o mercado tá todo travado, não tenho o que fazer. Então, pulo para outro. Ah, o ouro tá interessante, o ouro já está subindo em tendência, então vou olhar o ouro. O Nasdaq tá interessante também, vou dar uma olhada, uma atenção maior. Dow Jones, vou olhar? Agora não, para que eu vou ficar olhando ele agora? Enquanto não romper essa região, não vou olhar. E aí, mas como que eu vou saber quando vai romper? Coloca uma linha aqui, ó, na resistência, por exemplo, e coloca alarme, eu acho que alarme de rompimento. E aí, na hora que eu romper, você abre o gráfico e olha como é que vai ser o rompimento. Depois você vai dar pro back. Então você coloca essas linhas, uma dica. O S&P tá subindo? Tá, pode ser que fique mais interessante ter algum gatilho melhor. O DAX já tá num ponto que tá complicado, aqui nesse ponto aqui. E aí a gente vai olhando Nikkei, por exemplo, Nikkei pode talvez voltar a ficar interessante, tá quebrando a força da 20, mas pode ficar interessante de novo. Russell dos Estados Unidos tá tentando criar tendência de alta, tá com um pouco de dificuldade. Então assim, usem linhas para colocar alarme, para saber quando vai haver o rompimento, quando não vai, quando você não tem que olhar o ativo. E assim vocês conseguem olhar mais de um ativo ao mesmo tempo. Tome muito cuidado com a questão do ticker, tá? Como eu falei, o Zatec, por exemplo, é a ticker da Active Trades, o UT100 é da FX Globo. E outros, como que você vai saber se é da FX Globo? Por exemplo, vai pesquisar ouro, coloca lá Gold. Nós temos que ter bolsa FX. Vocês não vão colocar esse aqui da Black Arrow não, tá? Senão vocês não conseguem operar, tem que colocar sempre da FX. Então, a gente vem pra cá, por exemplo, índices,
E quais que tem? Ó, França, FR40, FX Globe, bolsa daqui. Dow Jones, o S30, FX Globe. Desse do DAX da Alemanha, o Zatec. Não vou conseguir operar o Zatec. O Zatec é da Active, né? Temos aqui, por exemplo, outro da FX. Deixa eu puxar mais. Tem o S500, né? Que é o S&P. Tem mais índices aqui embaixo, tá? Só que não tá aparecendo a lista completa. Quer saber a lista completa? Vem aqui, ó, cotação, grade de cotação. Abre aqui, vem na opção, não é Active Trades, óbvio. Você vai na FX Globe e você vai ver os tickers. Então, nós temos aqui por ordem alfabética, ao 200, eu acho que é da Austrália. Aqui, depois, temos algumas moedas de Forex, né? Tem da Espanha, tem da Alemanha, tem o Euro 50 Index, né? O índice. Tem um da França, tem mais moedas aqui em cima também. Tem, cadê? Deixa eu ver. Aqui tem um de gás, tá? Natural Gas. Aqui nós temos o Hang Seng, Hong Kong no caso, desculpa, Hong Kong, Nikkei, o ouro. Temos mais moedas, temos o Platinum, que é commodities, tem o Rushoku dos Estados Unidos, tem a prata, o do Reino Unido, tem o S&P aqui, tem mais moedas, tem o XRP, o USD, que é uma cripto, eu acho, né? Eu acho que sim. Mas tem o BTC aqui em cima, ó, o BTC também, e eu acho que tem uma outra, ó, tem esse aqui, que é o Litecoin. Tem outra que passou pelo meu olho, eu acho que eu não reparei, mas enfim. Temos aqui os ativos. Então, são 3. Da FX Crypto só tem 3. Eu não recomendo operar cripto na FX Globe. Não recomendo Zero Markets. Não recomendo. O que eu recomendo operar cripto? Operar em corretora exatamente focada em cripto. Sei lá, deixa eu ver. Tem uma que é bem famosa. Esqueci o nome dela, meu Deus. Por exemplo, a Binance é um dos exemplos que nós temos corretora específica para cripto. Recomendo, tá? Porque vai ser muito caro operar aqui, o spread vai ser horrível, não faço isso não. Não mexam com cripto aqui nessa corretora. A corretora é específica para Forex, específica para índices. Então aqui, ó, nós temos na FX Global isso aqui tudo de moedas para se operar Forex. Temos índices, né? São esses aqui. Temos também commodities, no caso nós temos 3, então recomendo. Inclusive, das commodities eu acho o ouro bem bacana. E de planilha, além dessa planilha que eu comentei, de dicas, datas, exemplos para vocês poderem estudar, de ter noção, de adaptar ali a questão como é que fala, das parciais, alvos, né, para ver se vai mudar muito a taxa de acerto, payoff, etc. Tem uma outra planilha que eu já praticamente dou de graça, né? Só entrar em contato comigo que eu mando, que é a respeito da margem requerida pela corretora em cada tipo de ativo, que é esse aqui. Deixa eu abrir a planilha, abrindo essa daqui. Então, recomendo, quando eu mando para a pessoa, né, eu até falo, abra pelo computador, porque se você abrir às vezes pelo celular, não vai dar certo. Então aqui pelo menos são os dados ali mais ou menos de abril. Tem que atualizar, não precisa atualizar todos os dias, não tende a alterar sempre. Mas o que você precisa mudar? Você precisa mudar o que está de vermelho. Então, se você opera, por exemplo, o T100 Mini, você vai precisar alterar o que está de vermelho, tá? Inclusive, até esqueci de colocar isso aqui também em vermelho. Isso aqui também tem que ficar em vermelho, preço atual do ativo. Então, você tem que alterar o quanto está o ativo atualmente, preço atual. Como que eu vou saber disso? Vamos para o T100 Mini. E ver aqui, ó, tá no 24.235, da última vez que eu tava anotando, tava no 17, como é que subiu? 24.375, acho que foi isso que eu falei. E aí a gente vê uma mudança, ó, antes estava 86 dólares por contrato, agora aqui, deixa eu abrir de novo, é isso mesmo? 24.235, é isso aí. Então, 24.235, praticamente a mesma coisa ali. Já aumentou a margem. Então, quanto mais o ativo sobe, mais se valoriza, mais caro fica a margem. E isso aqui é a margem para você operar 0,01 lote, para vocês verem como que é caro. Então, não é barato operar índices. Alguns são mais baratos, mas esse aqui é o T100
o caro, né? Porque tem o UTC Mini. O UTC Mini ele é mais barato. Não tá aqui, mas ele é mais barato. Por que não tá aqui? Porque lá no site eu não vi o fator alavancagem para poder fazer essa fórmula. Mas é muito, muito mais barato. Muito. Aqui a gente tem a questão, vamos supor, commodities, né? Algumas commodities também são caras. Vamos aqui na questão do gás natural. $86 por 0,01. E aí tem que alterar de vez em quando também o preço do ativo, a quantidade de lotes que você deseja, para você saber quanto você tem que ter na corretora no mínimo. Já esses aqui, por exemplo, Nikkei, Hong Kong, índices que não são dos Estados Unidos, por que tem mais uma coluna? Porque nós temos que converter o valor para dólar, então a gente tem que ver a paridade da moeda. Então eu tenho que anotar tanto o preço do ativo, Hong Kong, por exemplo, quanto também a paridade da moeda, o USD HKD, né? HKD, isso. E aí você altera aqui também para ter o valor. Então, se aqui passou a ser 8 agora, passa a ser 29, quase $29 por contrato. Ok? Então, essa planilha aqui eu também dou acesso a ela, de forma gratuita. Só manda mensagem para mim. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar mensagem em relação à corretora, alguma coisa, mudança de alguma regra que eu não esteja sabendo. E a respeito também dessas ideias aqui de estratégia, se vocês quiserem comentar algo, beleza. Lembrando, planilha, só mandar mensagem aqui embaixo, ou então se você já tem acesso ao meu Instagram, né, é só mandar mensagem privada no Instagram que eu mando também a planilha. E acho que disse todos os avisos. Depois eu volto com mais algumas dúvidas para esclarecer, algumas ideias também de vídeo a respeito da corretora internacional, ou então de ativos internacionais. Se vocês tiverem ideias também podem colocar aí no comentário, vamos ver se vai ser algo interessante. E é isso, espero que tenha gostado. Quase 1 hora praticamente de vídeo, eu sei muita coisa, mas um conteúdo extremamente valioso. Até mais!